minha amada e minha amada de Deus, que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube do grupo de oração Coração Santo. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja presente na sua vida. É o que eu desejo para você. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Beto, faço parte do grupo de oração Coração Santo. Também sou ministro da Palavra e ministro da Eucaristia aqui da Paróquia São Vicente de Paulo. Eu atuo na nossa querida comunidade de Santa Terezinha e hoje estou aqui para nós fecharmos, o mês da Palavra de Deus, que é o mês de setembro, Então, para nós começarmos bem essa nossa reflexão, nós vamos começar com a Santíssima Trindade e rezando a oração do Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós nessa meditação, e que a palavra de Deus possa ser ouvida e proclamada neste dia de hoje, que ela possa tocar o seu coração. Amém? Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos aqui hoje para fazermos a última reflexão, dessas 4 sextas-feiras que nós tivemos, durante o mês de setembro. Então, passaram por aqui nossos amigos, o Flávio e no caso, Luiz Fernando. Os dois são seminaristas, Maurinho, E hoje estou eu aqui com você. E a palavra que me foi dada hoje, para nós fazermos essa reflexão, é uma palavra que está em Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Eu vou ler para você e você preste atenção nessa palavra, que é uma palavra muito edificante para a nossa vida. Enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes põem em prática. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amados, quem ouve esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas pode pensar que naquele determinado momento Jesus meio que quis diminuir Maria, Mas você vai ver agora, mediante a nossa reflexão, que não é isso não. Eu queria que você agora pensasse comigo. Jesus estava no meio de uma multidão. As pessoas estavam ouvindo Jesus. As pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus que vinha por Jesus. E de repente uma mulher fala: feliz é o seio que te amamentou. E aí Jesus fala: mais feliz ainda é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Olha que lindo. Jesus usa de uma mulher no meio da multidão que estava elevando Maria para ir colocar no coração deles a palavra de Deus. Por quê? É justamente porque naquele momento Jesus precisava que eles entendessem que era mais importante eles não só ver Jesus ali,
mas conhecer aquilo que Jesus falava, aquilo que saía de dentro de Jesus. Em momento nenhum Jesus quis, no caso, diminuir Maria, não. Muito pelo contrário. Santo Agostinho falava que Maria gostava mais de ser discípula de Jesus do que mãe. Ela gostava mais de ouvir o filho falar do que talvez de estar ali falando palavras para ele, dando conselhos para ele, porque ela sabia que Jesus era o próprio Deus. Olha que lindo. E a própria Maria e a própria Nossa Senhora, ela mesma vai falar: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela não falou faça-se em mim segundo a minha palavra, não. Ela falou para o anjo: faça em mim segundo a vossa palavra. O que é? Segundo a palavra de Deus. Deus, faça de mim o que o Senhor quiser, porque eu estou atento à tua palavra. Então, naquele momento, no caso, Jesus não quis de forma alguma desmerecer Maria, não, mas mostrar para aquele povo a importância da palavra de Deus, a importância daquilo que Jesus estava falando para aquele povo naquele momento. Que aquele povo, para mudar de vida, para ter uma vida melhor, eles precisavam ouvir e saborear aquilo que Jesus estava falando. E nada melhor do que no meio daquela multidão para Jesus, falar: bem-aventurado, vai ser cheio da graça de Deus, vai ser feliz. A vida daquele vai ser transformado, aquele que ouvir as minhas palavras, que são as palavras do próprio Deus. Amado e amada de Deus, isso é maravilhoso. Ouvir isso da boca de Jesus. Você lá no meio da multidão, e aí Jesus fala para você, o próprio Deus fala para você: você é um abençoado, você é uma pessoa cheia da graça, porque você não está aqui só para me ver, mas para ouvir o que eu estou falando para você e mudar a sua vida. Porque o Deus, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar tudo que você está passando. Basta que você se atente àquilo que eu estou falando, àquilo que eu estou te ensinando. E outra coisa maravilhosa que Jesus também pede para eles, não é só ouvir, mas também praticar, mas também colocar em prática tudo aquilo que o mestre estava falando naquele momento. E ali com certeza o mestre falava de família, falava de relacionamentos, falava de doenças, falava de curas, mas também falava não só das coisas físicas que aquele povo precisava, mas principalmente das curas espirituais e as curas do coração. Quantos de nós precisamos curar o nosso coração? Quantos de nós hoje vivemos amargurados com a vida, vivemos chateados, decepcionados, porque nós não conhecemos a palavra de Deus? E às vezes podemos até conhecer, mas não a colocamos em prática. Amados, é preciso colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Isso é importante para a nossa vida, isso é importante para a nossa cura, para a cura da nossa alma, para a cura física, para a cura do nosso emocional. Porque não é só ler, não é simplesmente, amados, pegar a palavra de Deus e ler. Você precisa saborear a palavra de Deus. Isso, você precisa aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra, meditar e fazer assim como Maria, colocar ela no nosso coração. E a partir daí sermos diferentes. E a partir daí vivermos uma vida diferente. E a partir daí colocar toda a nossa história, vivenciando a palavra de Deus.
Se você que está aí hoje me vendo, se você precisa de uma mudança na sua vida, meu amado, comece a ler a palavra de Deus. Comece a meditar a palavra de Deus. Não deixe para você ouvir sobre a palavra de Deus simplesmente nas missas. Porque hoje muitos de nós fazemos isso. Nós só conhecemos as palavras de Deus nas nossas reuniões, das nossas pastorais, quando se lê um trecho bíblico, ou às vezes na missa. E depois mais nada. Você chega em casa e a palavra fica parada. Ela fica lá paradinha no lugar dela. Não, querido. Nós precisamos ler todo dia. Nós precisamos ter isso no nosso coração e na nossa mente. É preciso ler a palavra todos os dias. Mas talvez você pode falar assim, mas Beto, eu não entendo. Amado, faça como eu comecei. Sabe como eu comecei? Há 15 anos atrás. O que eu fiz? Eu não entendia nada da Bíblia. Nada. Mas eu comecei a ter no meu coração um desejo grande de ler a palavra de Deus. Então, todas as vezes, e eu faço isso já tem vários anos, eu entro para o meu quarto, pego a minha palavra e leio. No caso, uma leitura do dia, ou às vezes mesmo o próprio, no caso, Evangelho do dia, e ali medito. Mas lá atrás, quando eu comecei, eu não entendia nada. Eu fui lendo e pedindo, e aí eu pedia para o Espírito Santo que ele viesse e clareasse a minha mente. Eu li um trechinho aqui, um outro aqui, tinha coisa que eu não entendia, eu ia na internet, eu pesquisava, para que eu pudesse entender. Porque também não é só a gente ler a palavra de Deus. Existe todo um contexto em volta daquilo que você está lendo. Existe uma tradição, né, do povo daquela época. Então você tem que pensar nisso, né, como um todo. Eu tive dificuldade? Tive. Mas na medida que eu vim lendo, na medida que eu vim saboreando, né, nessa medida que eu vim meditando sobre a palavra de Deus, as coisas foram se encaixando na minha mente e no meu coração. E hoje, louvado seja Deus, eu não consigo mais ficar sem ler a palavra de Deus. Ela faz parte da minha vida hoje, ela faz parte da minha história. E posso dizer para vocês que é a palavra de Deus que me transformou hoje no ministro da palavra. Porque como eu posso ser um ministro da palavra se eu não leio a palavra de Deus? Seria uma hipocrisia da minha parte. Então hoje, amado, eu hoje te aconselho, pega a sua palavra lá na sua casa, pega a sua Bíblia. Se você não tem noção por onde começar, abre a Bíblia e lê um trechinho ali. Começa todos os dias. Desculpa. Começa todos os dias. E aí, se você tiver um problema, e aí se você tiver uma dúvida, abre a sua palavra e começa, fala com Deus. Falei, Deus, eu preciso ouvir hoje o Senhor falar ao meu coração, Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Porque muitas vezes Deus falou e fala ao meu coração até hoje. Eu peço para Deus todo ano uma passagem para a minha vida. Vou contar para vocês 3 situações. Em 2018, eu pedi para Deus uma palavra para o meu ano de 2019. Aí Deus falou assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando foi final de 2019, eu pedi para Deus uma passagem para 2020. E Deus falou ao meu coração: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Eu pedi para Deus uma passagem para o meu casamento. Depois eu quero que você leia. E Deus me deu a palavra. 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12.
não tinha palavra mais maravilhosa para Deus me dar para o meu casamento. 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12. Depois você leia para você ver. E assim Deus vem trabalhando no meu coração pela palavra de Deus. E assim Deus pode trabalhar o seu coração também. Talvez hoje você tenha andado caído, desanimado, revoltado. Talvez hoje você esteja passando por alguma dificuldade física, financeira. O que eu estou te falando, amado, é que a palavra de Deus, ela é remédio. Ela é remédio para o nosso coração. Ela é remédio para a nossa alma. Porque é o próprio Jesus que está na palavra de Deus. É o próprio Deus que está na palavra. Aquele mesmo Deus que quis vir na terra em forma humana, é o próprio Deus que está contido na palavra. Que Ele quer te ajudar. Que Ele quer fazer o melhor para você. Mas nós precisamos aprender a colocar tudo isso em prática. Não adianta, amado, você souber da palavra de Deus, por exemplo, apenas nas missas ou nas suas reuniões das suas pastorais. Você precisa meditar todos os dias. Nem que seja um pouquinho. Não precisa chegar também e falar assim, eu vou ler a Bíblia toda dentro de uma semana. Não precisa ser assim. Não precisa. Você pode ler ela aos poucos. E a nossa igreja, ela é tão maravilhosa que ela nos dá o mês de setembro como o mês da Bíblia, o mês da palavra de Deus. Essa igreja santa, católica, maravilhosa que nós temos, que nos ajuda, que nos instrui através dos seus documentos, tudo feito através da palavra de Deus. Quando você vai à Santa Missa, é tudo feito dentro da palavra de Deus. Quando você vai fazer uma reunião, uma campanha da fraternidade, por exemplo, é tudo dentro da palavra de Deus. Comece a saborear a palavra de Deus. Comece a ler todo dia. Comece a meditar a palavra. Tenha a Bíblia como uma amiga pessoal sua. Como se diz, uma amiga de cabeceira de cama. Se você acordar, lê um trechinho. Antes de você dormir, lê um trechinho. Às vezes na hora do almoço, leia, por exemplo, alguma das leituras do dia. Vá passo a passo. Para você que ainda não é acostumado, vá passo a passo. E aí você vai chegar no nível que você vai entender tudo. Que você vai estar por dentro de tudo. E você vai ser como Maria. Você vai guardar a palavra em seu coração. Então, amado, como foi dito na última sexta-feira, que a palavra ela é penetrante. Por quê? Porque quando você absorve a palavra de Deus e coloca ela no seu coração, nada mais tira. Ela não sai mais de você. Quando você deixa Deus entrar através da palavra dele dentro do seu coração, nada mais tira. Nada mais rouba sua paz. Sabe por quê? Porque as bem-aventuranças de Deus vai estar com você. Como o próprio Jesus falou, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, é isso que eu quero deixar para você nesse nosso último dia dessa reflexão. Seja um bom católico, seja um bom cristão. Não tenha vergonha de carregar a palavra de Deus para as suas reuniões, das suas pastorais. Tem tanta gente que tem vergonha de carregar a Bíblia, amado. É uma realidade nossa. As pessoas têm vergonha de carregar a palavra de Deus consigo.
Carregue a Bíblia. Tem que levar a Bíblia? Leva. Se não tiver que levar, leva a si mesmo, porque você pode precisar dela. E o próprio Jesus falou: tudo que é ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, com o nosso egoísmo, com o nosso achismo. E eu deixo para você, nesse último dia, que você, a partir de hoje, comece a ler mais a palavra, comece a meditar mais, e eu tenho certeza absoluta que grandes coisas irão acontecer na sua vida, porque você vai deixar a palavra de Deus entrar no seu coração e te fazer novo. Independente se hoje você conhece ou não a Bíblia, leia sempre, porque é o próprio Jesus que está ali, falando com você, te orientando, querendo mudar a sua vida, querendo mudar a sua história. Que a partir de hoje, é um desejo do meu coração para você, e tenho certeza que é o desejo do coração de Jesus. Você e eu possamos cada vez mais colocar a palavra no nosso coração e meditá-la, assim como Nossa Senhora. E aí seremos grandes pessoas. E aí seremos pessoas amáveis, pessoas mais fortes, pessoas mais confiantes, pessoas mais cheias da graça do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem, e naquilo que você não entende, o Espírito Santo dá entendimento para você. Tenho certeza. O Espírito Santo te dá entendimento. Não tenha medo de ler a Bíblia. Não tenha medo de não entender. Porque o Espírito Santo vai te orientar. Porque essa é uma das funções dele. É nos orientar também sobre a palavra de Deus. Que o Deus de bondade, que o Deus Todo-Poderoso possa transformar a sua vida, possa transformar a sua casa. E que cada vez mais eu, no caso você, todos os cristãos, podemos dar valor a esse livro tão maravilhoso que foi escrito pelo próprio Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome de Jesus. Nós encerramos com a graça da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não.